Que eu digo que tem setores do judiciário interessados nesse acordão, setores do executivo interessados no acordão, muitos setores do Congresso, do Legislativo interessados no acordão, por diferentes razões. Me parece que pode até ter uma vontade enorme de conseguir fazer esse grande acordão com o Supremo e tudo. Eu realmente acho que dessa vez eles não vão conseguir. Eu vejo uma tentativa do sistema de blindar Daniel Vorcaro para que num ano eleitoral novamente se tente impedir de se saber o que aconteceu nessa história toda do INSS. Eu vejo isso e tenho sido muito franco e vou ser firme com a CPMI para que a gente dê respostas ao povo brasileiro. Parece que o Pix da Globo não caiu. É isso mesmo. A Globo está criticando o acordão entre os ministros do STF e essa história vai ficar interessante porque a Globo, que defendia os poderes ilimitados, agora estão criticando porque pode haver um acordão no caso da CPI do Banco Master. Vamos entender melhor, vou trazer aqui o vídeo para vocês. No final vou trazer uma informação muito importante que vai corroborar com isso que está acontecendo na Globo. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho. Todos os dias a gente vai ter um vídeo de notícia por aqui, ok? Vamos dar uma conferida para ver o que a Globo está falando dos ministros do STF e esse tal do acordo para frear o Banco Master. Você tem hoje uma CPI do INSS que ela vai acabar agora em março, ela pode ser prorrogada, aí tem um pedido do presidente da CPI, tem que ser lido em plenário, tudo conforme o regimento. O presidente do Senado é o Davi Alcolumbre, então passa tudo por Davi Alcolumbre. Ontem eu falei aqui, deixei registrado, porque é um personagem que a gente sempre comenta como ele tem poder, e é um poder que entra ano, sai ano, só aumenta. Então, olha só, ele está segurando ali, o Senado, né? Está segurando a indicação do Messias. Tem essa história da CPI do INSS. E só para a gente lembrar que essa CPI preocupa e muito o governo Lula. Setores do Partido dos Trabalhadores estão de olho, eles chamam de palco bolsonarista. Mas tem uma série de quebra de sigilo ali que está previsto, até a turma do blog colocou. Eles vão retomar os trabalhos nessa semana, variam quebrar sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, um dos filhos do presidente. A oposição quer investigar as relações dele com o Careca, que é o Antônio Carlos Camilo Antunes. E a CPI do Master, que está deixando de cabelo em pé, Merval, Thomas e Flávia, a turma do Centrão, a turma da direita. Então, assim, os personagens que estão envolvidos nessa articulação toda, eles estão colocando isso na mesa. Então, você tira uma CPI e a gente não abre a outra. Boa tarde para você. Boa tarde, Said, boa tarde a todos. Não, é tipicamente uma negociação de um sistema partidário que não existe, né? É um sistema partidário todo picotado, 30 legendas, sim. Cada um é dono de um pedaço e todos os escândalos envolvem todos. Sim. Então, eu estava pensando outro dia, o PSDB nasceu de uma cisão no MDB. Uhum. Aí você juntou um bando de grandes políticos para fundar um novo partido. E que deu certo até um determinado momento. Quem são as figuras hoje que podem se unir para formar um partido importante no Brasil? Não tem. Sim. Cada um está com o seu partido e está querendo mais saber de emenda. Feudos, né, Merval? Feudos. E querem saber de emendas, querem saber de fundo eleitoral. Essa coisa do PSD toda, no final das contas, se sobrar mais do que emendas e esses fundos eleitorais, é o lucro. Mas o fundo eleitoral é que é o importante, o fundo partidário. Entendeu? Então, a política se faz assim hoje. E a gente fala da política e eu digo que tem setores do judiciário interessados nesse acordão, setores do executivo interessados no acordão, muitos setores do Congresso, do Legislativo interessados no acordão, por diferentes razões. Então, por exemplo, no caso do INSS, eles não têm entrada nenhuma, a turma nenhuma, exagero, mas pouca entrada, com o ministro André Mendonça, que é o relator do INSS no Supremo. Então, qual seria a costura para tentar abafar essas investigações via Congresso? Então, nessa hora, não tem centrão, não tem direito, tem nada, tem como nós vamos resolver o nosso. Então, eles estão tentando enterrar essa investigação pela via política, porque no Supremo não tem conversa com o André Mendonça sobre isso, dentro da minha apuração. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como a gente sempre conta aqui, como o governo não tem base no Congresso, ele conta e muito com a base que ele montou no Supremo. E aí, muitos argumentos que eu tenho ouvido de gente do governo este ano vai ter uma trinca, uma dupla bolsonarista no comando do TSE. Cássio Nunes Marques e André Mendonça assumem o comando do TSE no meio do ano, o Cássio como presidente e o André como vice. E aí, eles têm dito assim, a gente vai ficar sem o Supremo e vai ficar sem o TSE no ano de eleição. Então, é um argumento que as pessoas têm usado comigo, para tentar explicar como a eles não interessa que se aumente um desgaste do Supremo. Aí eu estou usando um eufemismo aqui, porque não sabemos exatamente os desdobramentos de todas essas investigações. Mas eu tinha dito, havia uma preocupação e uma cobrança de ministros do Supremo, sim,
por mais absurdo que esse absurdo que possa soar isso, mas de que o governo não largasse a mão do Supremo no meio dessa confusão toda, no meio dessa polêmica do Banco Master. E aí tem esse agravante do TSE, comandado por esses 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro. Então, já falei da CPI do INSS, CPI do Master, a turma do TSE. E, por fim, você tem também agora, e daqui a pouco a gente vai falar mais disso, o PT tentando emplacar um nome, que é PT Raiz, dentro do Banco Central, que foi quem começou toda a investigação do Master. A gente pode discutir aqui se isso tem a ver ou não, mas tem gente dizendo que isso também tem a ver com essa grande preocupação do governo diante do avanço de todas essas investigações e dos aliados que eles vão perder no meio do caminho. Então, o Supremo, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que o governo quer emplacar, pelo menos a discussão da 6x1. Não estou dizendo aprovar, porque a gente sabe como funciona a eleição, ano de eleição. É promessa. Promessa, mas que consiga ficar pautando ali para o governo fazer esse palco já está bom no ano eleitoral. Thomas. Boa tarde, Sadi, de novo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, assinantes. Eu acho que a questão toda eu acho que essa é a grande pergunta, eu acho que está tarde demais. Esse acordão talvez fosse feito ano passado, essa conversa ano passado, talvez ela tivesse muito mais chances de conseguir controlar. Só que a quantidade de vazamentos, a quantidade de informações que nós já temos, que a Polícia Federal já avançou sobre os contatos, vamos começar por partes, né? O Master, os contatos do Daniel Vorcaro com dirigentes do PP, com dirigentes do União Brasil, com dirigentes do PT da Bahia, com governos do Rio de Janeiro, com governo do Distrito Federal, com o governo do Amapá, que é o estado do presidente do Senado. Enfim, já está tão evidente, e as informações, a rapidez com que a Polícia Federal, mesmo com os atravancos do ministro Toffoli, conseguiu, assim, já avançou, me parece que pode até ter uma vontade enorme de conseguir fazer esse grande acordão com o Supremo e tudo. Eu realmente acho que dessa vez eles não vão conseguir. Até porque o Supremo não está mais na situação, e eu acho que essa é a grande novidade deste escândalo em relação aos outros escândalos, é que nas anteriores o Supremo tinha ainda um tamanho moral, né, que ele poderia, enfim, sentar em cima de um processo desse, como já fez em casos anteriores, e, enfim, as pessoas podiam reclamar, mas era o Supremo, né? Dessa vez, onde você tem um ministro que é suspeito de ligações, no mínimo, inapropriadas com um dos investigados e dos seus irmãos tendo negócio com os seus investigados, eu tenho lá, sabe, eu entendo a intenção deles. Mas você está falando da esfera policial. Você está falando da esfera policial. Exatamente, que eles não controlam uma parte. Não controlam. Eles não controlam a PF. Não, e não controlam outros agentes de investigação. Eu contei aqui na semana passada da Carbono Oculto, que tem uma delação que está andando lá embaixo, no MP de São Paulo. Não controlam, por exemplo, as investigações sobre um quarto questão, que é a ex-assessora do deputado Arthur Lira, que é a Tuca. Então, cujas famílias já estão na mão da PF. Então, tem uma série de coisas que eles... Eu entendo a intenção, acho que, enfim, é como funciona Brasília, mas eu não sei se eles vão conseguir ter sucesso em função de tanta coisa, é coisa demais. Delação premiada, né? Tem várias delações premiadas que estão rolando, sendo costuradas, negociadas, só que você tem como controlar o timing, é isso que me dizem. Então, por isso que a grande preocupação é sobre o ano eleitoral. Você pode não arquivar, engavetar uma investigação, mas você pode tocar de lado. Então, assim, tem várias camadas, né? Tem polícia, tem MP, tem Supremo, tem a justiça lá embaixo quando não tem foro. Então, a grande preocupação deles é como a gente vai controlar o timing dessas investigações. Aí, como uma fonte estava dizendo para mim, esqueceram de nós, né? Polícia, principalmente. Jornalistas. Que ainda estamos aqui, apurando e trazendo as informações, mas também tem Ministério Público, sim, dentro do BC tem investigação, tem uma série de... a gente pode citar vários, mas isso é na esfera policial. Na esfera política, o quanto mais rápido eles puderem tirar isso do caminho... Bom dia ao presidente da CPI do INSS, da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana. Muito obrigada, pela presença. Bom dia, Natália. Muito obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho do Metrópolis. Obrigada. A gente vem falando bastante sobre isso, né, pontuando, e a CPI pontua isso também, o quanto o trabalho do Metrópolis foi importante para a gente descobrir a farra do INSS. Foi o primeiro veículo a dar essas informações, a apurar essas informações da farra do INSS lá no finalzinho de 2023, quando ninguém da imprensa dava luz a isso, e os parlamentares, durante todo o trabalho da CPI, vêm lembrando disso. Senador, também dá o meu bom dia de novo a Marília Ribeiro, que está aqui com a gente. Marília Ribeiro, nossa repórter, que conseguiu a entrevista com o senador, como presidente aqui da CPI do INSS. Vou já começar e depois eu passo a bola para Marília, que já está lá no Congresso. Bom, não dá para a gente começar de outra forma. Como vão ser essas voltas aos trabalhos da CPI do INSS? A gente já sabe que durante essa semana a CPI quer ouvir o que tem a falar Daniel Vorcaro aí à frente dos parlamentares, senador. Olha, primeiro, nós ano passado, já tivemos dias tumultuados. Eu tenho certeza que essas últimas 13 sessões que estão previstas oficialmente também não serão menos tumultuadas, vamos dizer assim, para não dizer. Porque vai chegando a reta final, naturalmente todos os interesses que estão ali começam a exercer o seu papel de influência para avaliar e influenciar no relatório. Nós deixamos, e eu deixei claro desde o início, que nós faríamos uma primeira parte de investigações das associações e sindicatos. Fizemos, eu acredito, que 80% de todo esse trabalho. Ainda ficamos ali com 20% a 25% num sistema geral de nomes que nós gostaríamos de ter ouvido,
mas que por questões de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, por questões de atestado médico, não puderam contribuir e eu espero conseguir trazê-los ainda nesse semestre. Agora, para esse ano, nós prevíamos e estamos começando a trabalhar os empréstimos consignados, que é outra farra, outro absurdo. O BMG, que já está convocado, já fez um acordo, não entrará com pedido no Supremo para não vir, virão. O diretor-presidente, ele estará conosco na primeira segunda-feira depois do Carnaval. O primeiro passo é buscar, está marcado para hoje, às 3 horas da tarde, uma reunião com o ministro Dias Toffoli. Eu e o relator, vamos levar a ele o nosso posicionamento de que nós entendemos com clareza qual é o limite da CPMI. Nós não estamos aqui, não temos poder para investigar, por exemplo, a questão dos CDBs, PRB, prejuízo no Banco de Brasília com o Master. Isso não é atribuição nossa, isso é uma outra CPMI. Mas os consignados estão dentro da nossa atribuição. E nós queremos saber como que ele conseguiu esses contratos de uma maneira tão rápida e recebeu tanto dinheiro sem uma auditoria. Para isso, nós precisamos de dados e informações para que o Daniel Vorcaro, ao sentar-se na CPMI, ele seja confrontado. Olha, o senhor tem esse relacionamento, o senhor fez esse movimento, o senhor recebeu isso. Só que se isso é tirado da CPMI, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos ter que sentar aí às escuras. E não é correto, porque uma CPMI tem independência constitucional de fazer investigações. Um ministro do Supremo dar uma decisão totalmente fora do contexto, tirando da comissão, nem é do presidente, da comissão, e passando a um terceiro, que neste caso é o presidente do Senado. Olha, qual é a explicação para isso? Aí se levanta uma série de questões. Eu vejo uma tentativa do sistema de blindar Daniel Vorcaro para que num ano eleitoral novamente se tente impedir de se saber o que aconteceu nessa história toda do INSS. Eu vejo isso e tenho sido muito franco e vou ser firme com a CPMI para que a gente dê respostas ao povo brasileiro. E aqui a gente tem mais informações, né, sobre esse acordo, porque a gente sabe que é ano eleitoral e eles estão procurando uma maneira de se blindar, né? Aqui, ó. Políticos buscam acordão entre poderes para frear investigações em ano eleitoral. A principal articulação envolve quem? Sempre o Centrão e a ala do PT, segundo interlocutores. O acordo seria para evitar o prolongamento da CPI mista do INSS e enterrar uma possível CPI do Master. Ou seja, a esquerda, o Centrão e a esquerda estão se unindo para que não haja investigações no INSS, no escândalo do INSS e o escândalo do Banco Master. Em ano eleitoral, você acreditar na mentira de que não houve nada, de que não está acontecendo nada, vamos enterrar isso, é ano eleitoral, não vamos se falar disso. Eu sei de uma coisa, talvez Flávio Bolsonaro eleito, todos esses defuntos vão sair do seu túmulo, vão deixar de ser escondidos, porque a quem interessa esconder todos esses segredos, todos esses roubos, a quem interessa é a esquerda, né? Mas vamos ver aqui, ó, vamos complementar aqui a informação, porque a nossa esquerdista queridinha tá falando sobre esse assunto também. Parece que o Pix não caiu lá para ela. Vamos conferir aqui, ó. Bom, acabou o recesso parlamentar, o recesso do Judiciário, hora de voltar aos trabalhos para os parlamentares, para os ministros do Supremo, e também um momento de observar, segundo as apurações que eu tenho feito, como esses grupos políticos vão reagir diante dessas investigações que estão em curso, que não pararam e que têm desdobramentos contratados, né? Desdobramentos que a gente está esperando com o avanço, o aprofundamento dessas investigações. A grande preocupação hoje em Brasília, nesses meios políticos, é de que essas investigações atinjam esses grupos políticos no ano de eleição, isso venha a prejudicá-los aí em suas bases eleitorais. Então, o que está sendo costurado no bastidor? Estão buscando um acordão com setores do Executivo, setores do Judiciário e setores do Congresso Nacional, para ver como eles acomodam toda essa crise para evitar respingar nesses grupos políticos. Então, para a gente observar como isso vai se dar daqui para frente, mas essa é a grande preocupação. Inclusive, um argumento usado por grupos políticos no Congresso junto ao Executivo, já contei isso aqui algumas vezes, é o seguinte: vocês precisam da gente para aprovar pautas que possam ajudar vocês na eleição. Então, tem setores do Palácio do Planalto que defendem que investigações não andem tão depressa assim, veja bem, vamos ver. E claro, você não tem como combinar isso com um investigador sério que está fazendo seu trabalho e está desvendando ali, está se aprofundando nesses grandes esquemas, nesses grandes casos de suspeita de corrupção. Então, esse é o termômetro da política agora. Como esses setores, atores da política vão se portar nessa costura que eles estão fazendo, se eles vão conseguir ter sucesso nisso, nessa costura que eles estão tentando fazer
para tentar deixar de lado, tirar a pressão, tentar desacelerar essas investigações de olho nas eleições de 2026. É isso mesmo. Eles estão tentando se blindar, porque é ano eleitoral, agora eles voltaram, né? O Congresso voltou das férias e no próximo vídeo vou te contar a bomba que voltou. Eles voltaram e já lançaram uma bomba no nosso colo do pagador de imposto, né? Mas para finalizar aqui, a verdade é a seguinte, eles vão dar um jeito de blindar essa investigação, não vai haver CPI, porque é ano eleitoral, a gente sabe que as coisas andam, cada um se preocupa com o seu estado, com a sua reeleição, né? Então eles não vão querer esse tipo de investigação. Vamos ver se a oposição, a direita, né, vai pressionar para que haja realmente a investigação, porque eles sabem que se for investigado o caso do INSS até o caso do Banco Master, existe uma grande possibilidade da esquerda ser implodida no Brasil, porque muita coisa vai ser levantada, entendeu? Mas essa é a minha opinião. Quero saber a sua, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse acordo do STF que está sendo planejado, está sendo entre o Centrão e a esquerda, está sendo planejado para que no ano eleitoral todas as investigações acabem em pizza, beleza? Deixa aqui no seu comentário, sua opinião é muito importante para nós e não esqueça, todos os dias, sempre que possível, eu vou trazer uma notícia e informação nova para vocês aqui, tá bom? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.